Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ler 2 Crônicas, capítulos 29 e 30, e vamos ler o 5º capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos neste dia, nesta manhã, por tua infinita graça, bondade e misericórdia, por teu amor imenso pela nossa vida. Te agradecemos por Jesus, nosso Senhor e Salvador, e queremos a Deus interceder, Pai, em favor daqueles que têm sofrido nas guerras, nos ataques, em Israel e em todo o mundo, toda parte. Há muita violência. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Venha o teu reino, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Em nome dele oramos. Amém. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 29. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Interessante que Ezequias foi filho de Acás, que foi um rei péssimo. E interessante, né, que não existe uma lógica causal perfeita. Um rei bom não necessariamente será sucedido por por seu filho, que fará um reinado bom também. Nem um rei mau será sucedido por um filho que também terá um reinado mau. Essa lógica não funciona dessa maneira, né? A gente vê que Ezequias, diferentemente do seu pai, ele seguiu o caminho de Davi. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: Escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo que é impuro, porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o abandonaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele os transformou em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com seus próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram para o cativeiro. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem e para serem os seus ministros e queimarem incenso. Então Ezequias convoca os levitas, lembra a respeito da causa, né, do que levou muitos a sofrerem em Israel por conta dos seus próprios pecados, né, em Judá e Jerusalém. E agora ele diz que ele está resolvido em fazer uma nova aliança com o Senhor, ou seja, reconduzir o povo num relacionamento adequado com Deus. Então se levantaram os seguintes levitas: Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, dos filhos de Merari, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, dos filhos de Gerson, Sinri e Jeuel, dos filhos de Elisafã, Zacarias e Matanias, dos filhos de Asaf, Jeuel e Simei, dos filhos de Emã, Semaías e Uziel, dos filhos de Jedutum. Então juntou todos esses levitas aí.
congregaram seus irmãos, santificaram-se e vieram cumprindo a ordem do rei, segundo a palavra do Senhor, para purificar a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, todas as coisas impuras que encontraram no templo do Senhor. E os levitas pegaram essas coisas e as levaram para fora, ao vale de Cedron. Começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia do mês chegaram ao pórtico do Senhor. Em 8 dias santificaram a casa do Senhor, e no 16º dia do mês terminaram. Então foram falar com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, bem como o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acás, em sua infidelidade, jogou fora durante o seu reinado, nós já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então, eles fizeram uma limpa, restauraram as coisas, né, em poucos dias, uma força-tarefa para restabelecer o culto ao Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os chefes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado, a favor do reino, do santuário e de Judá. E ordenou aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes pegaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para oferta pelo pecado, trouxeram os bodes diante do rei e da congregação. E estes puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar para a expiação de todo Israel, porque o rei havia ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo o Israel. Também pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por meio de seus profetas. Os levitas estavam em pé com os instrumentos musicais de Davi, e os sacerdotes tinham as trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem o holocausto sobre o altar. No momento em que começou o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico, e as trombetas soavam. Tudo isso até findar-se o holocausto. Depois que eles terminaram de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que estavam com ele se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Então, olha só, eles utilizaram as palavras de Davi e de Asaf, que era o profeta, o vidente ali, para louvar o Senhor, né, os salmos. Ezequias tomou a palavra e disse: agora vocês se consagraram ao Senhor. Venham e tragam sacrifícios e ofertas de ação de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ação de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isso em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não conseguiam tirar a pele de todos os holocaustos. Por isso, os seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Lembrando o seguinte, né? Os levitas eram todos da tribo de Levi. E os sacerdotes eram
também levitas, mas especificamente os filhos de Arão. Então era uma das famílias dos levitas, família de Arão, estes eram sacerdotes. Então o que está dizendo aqui é que os levitas em geral, eles foram mais retos de coração do que aquela família sacerdotal que descendia de Arão. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo, porque esta obra foi feita em pouco tempo. Então, a gente vê aqui, né, pela graça de Deus aí, Ezequias reconduzindo o povo na adoração ao Senhor, na restauração do templo, a reativação do culto verdadeiro, coisa que por anos não aconteceu sob o governo do seu pai Acás. Capítulo 30. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas para as tribos de Efraim e de Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Então veja, Ezequias não mandou chamar apenas os da tribo de Judá, ele mandou de todo Israel, né, das tribos do norte, do pessoal a leste, do Jordão. Ele mandou carta para todo mundo vir celebrar a Páscoa. Versículo 2. Porque o rei, os seus príncipes e toda a congregação em Jerusalém tinham concordado em celebrar a Páscoa no segundo mês. Não puderam celebrá-la no devido tempo, porque não tinham santificado os sacerdotes em número suficiente, e o povo ainda não havia se reunido em Jerusalém. E isto foi aprovado pelo rei e por toda a congregação. Resolveram que se fizesse uma proclamação por todo Israel, desde Berseba até Dan. Quando fala assim, como se fosse no Brasil, né? Do Oiapoque ao Chuí, são as duas cidades extremas do Brasil, né? Uma lá no sul, outra no norte. Da mesma forma, quando fala aí, desde Berseba até Dan, Berseba ao sul, Dan ao norte. Resolveram proclamar todo Israel, todas as cidades, para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam mais com grande número de participantes, conforme estava prescrito. Mensageiros levaram as cartas do rei e dos príncipes por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. Não sejam como os seus pais e como os seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, Deus de seus pais. Foi por isso que ele os entregou à desolação, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos com seus pais, como seus pais. Entreguem-se ao Senhor e venham ao seu santuário, que ele santificou para sempre. Sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, para que o furor da sua ira se afaste de vocês. Porque se vocês se voltarem ao Senhor, os irmãos e os filhos de vocês acharão misericórdia diante dos que os levaram cativos, e eles voltarão a essa terra. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é bondoso e compassivo, e não desviará de vocês o seu rosto se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, mas as pessoas riram e zombaram deles. Porém, alguns de Áser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem a ordem do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Olha só as diferentes reações do povo, né? Alguns riram, outros se humilharam, e ali em Judá, o mover da mão de Deus fez com que eles tivessem um só coração para cumprir ali a ordem do rei Ezequias para a celebração da Páscoa. Uma grande multidão se reuniu em Jerusalém para celebrar a festa dos pães sem fermento no segundo mês. Era uma congregação
enorme. Levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares do incenso e os jogaram no vale do Cedron. Então mataram os cordeiros da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes, os levitas, se envergonharam, se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus. Os sacerdotes aspergiam o sangue que recebiam das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, e por isso os levitas estavam encarregados de matar os cordeiros da Páscoa por todos aqueles que não estavam puros, para santificá-los ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon, não se tinham purificado, e mesmo assim comeram a Páscoa, não levando em conta o que está escrito na lei. Porém, Ezequias orou por eles. Quer dizer, a condição que eles chegaram não era a condição adequada, eles não tinham se purificado, não tinham feito o que deviam fazer para a celebração da Páscoa. Mesmo assim, eles participaram e Ezequias fez essa oração por eles. Que o Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ezequias intercedeu por eles. E o Senhor ouviu a oração de Zedequias e sarou o povo. Os filhos de Israel que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, com muita alegria. Diariamente os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor com instrumentos que tocaram bem alto em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor. Durante 7 dias eles comeram as ofertas da festa, trouxeram ofertas pacíficas e deram graças ao Senhor, Deus de seus pais. Toda a congregação concordou em celebrar outros 7 dias e de fato o fizeram com muita alegria, porque Ezequias, rei de Judá, deu à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes deram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação dos que vieram de Israel, bem como os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que moravam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A voz deles foi ouvida, e a oração que eles fizeram chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Que bonita narrativa, né, de quando o povo retorna para Deus, restabelece o culto devido ao Senhor, celebra a Páscoa, né, como tudo isso redunda em alegria, em prazer. E Deus se manifesta de modo especial quando o povo dele se volta para ele com sincero coração, com alegria, buscando de fato e de verdade a sua presença. Que bênção! Que bom seria se assim fossem todas as celebrações da Santa Ceia, não é? Todas as vezes que nos reunimos para cultuar a Deus, fosse assim uma grande celebração de alegria, de regozijo, de prazer na presença de Deus. Muito bem, agora vamos segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus,
Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Ele fala sobre a questão do corpo, né? Que embora o corpo, este tabernáculo, este corpo possa vir a se desfazer, nós já temos da parte de Deus um grande edifício, uma casa, nós já temos, né, algo preparado para nós que é muito mais resistente, perene, eterno do que este corpo mortal. Quer dizer, ele não está tão preocupado assim com o que vai acontecer com o seu corpo, né? Porque ele já tem garantido e já tem esperança de algo perene, algo perfeito, reservado por Deus para ele. Por isso temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Eu penso que nós temos um apego muito grande ao nosso corpo. Não que a gente deve desprezá-lo, não é isso que eu estou defendendo. Mas a gente tem muito apego à vida terrena, um apego exagerado à vida terrena. Será que nós teríamos tranquilidade em dizer que nós preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor? Nós somos apegados a essa vida terrena, somos apegados a tal ponto também aqueles que nós amamos, a ponto de, às vezes, nem desejar estar com o Senhor. Não que a gente deva, volto a dizer, desprezar o corpo e desejar para nós a morte, não é isso. Mas é que a morte, para o cristão, não é a cessação da vida, não é o término da existência. Entende? Então, às vezes, a gente talvez esteja se equivocando, né, em relação a isso. Que a gente tem uma perspectiva mais bíblica a respeito do corpo, a respeito da vida terrena e das coisas que Deus já nos prometeu e já nos garantiu em Cristo e no Espírito, para além desta vida terrena. Porque isso tudo é o que vai nos sustentar e nos dar esperança. Que a gente cuide, obviamente, o melhor possível do nosso corpo, que a gente ame as pessoas ao nosso redor e busque preservar a vida delas, mas sem esquecer de que há algo maravilhoso reservado para os que pertencem ao Senhor. Que Deus nos dê essa tranquilidade em relação a isso. Parece Paulo tão tranquilo, né? Temos sempre confiança e sabemos, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. A gente ainda não está vivendo pelo que a gente vê, a gente está vivendo pela fé. Então sim, temos tal confiança, preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo, acho que não é nessa carta, acho que é na carta aos Filipenses, ele vai dizer, né, que ele prefere permanecer no corpo em benefício da igreja, não é nem para benefício próprio. É porque ele no corpo, né, vivo, aqui, ele tem utilidade nas mãos de Deus, ele pode servir melhor a igreja, né? E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Olha só,
Parece que ele está o tempo todo mostrando, olha, eu tenho consciência tranquila diante de Deus. Ele talvez fosse muito atacado, talvez fosse alvo de dúvidas e de questionamentos. O apóstolo Paulo talvez fosse alvo de dúvidas a respeito da sua autoridade. Ele diz, olha, eu sou plenamente conhecido por Deus e espero que vocês também reconheçam, né, na consciência de vocês, tenham esse reconhecimento a meu respeito também. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos os juízos o juízo é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então a impressão que eu tenho é que Paulo era questionado a partir de perspectivas humanistas mesmo, né? Queriam ver em Paulo alguém de excelente retórica, de uma presença forte, alguém de uma liderança, né, muito pujante, alguém assim, bem eloquente. Ele fala, não, não tenho interesse nessas coisas, né? Os meus sofrimentos, eles decorrem do meu compromisso com Cristo. Aliás, Cristo morreu por todos nós para que nós deixemos de viver para nós mesmos para vivermos para Ele. Então, essa minha condição deveria ser a condição de todos. Esse orgulho, essa aspiração por algo grande, não deveria ser a aspiração da Igreja de Deus. Algo pomposo, algo cheio de glória. Não. Para o povo de Deus não está reservado isso. Para o povo de Deus está reservado a morte de si mesmo. Um morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Somos chamados a morrer para nós mesmos e passarmos a viver para Cristo. Essa é a realidade do cristão. E a igreja de Corinto talvez fosse essa igreja, sabe? Talvez Corinto, por ser uma metrópole, um ambiente ali em que camadas altas da sociedade se aproximavam, se conheciam, enfim, integravam a igreja, talvez. Existia essa expectativa de que Paulo fosse um grande representante, né, um grande homem. E na verdade ele estava sendo perseguido, estava sendo preso, estava sofrendo um monte de coisas e não tinha assim uma presença tão penetrante. Ele fala, olha, minha preocupação não é com essa vida terrena. Eu tenho confiança de, encerrando os meus dias aqui, estar com Cristo. Isso é muito mais importante. E aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Essas coisas do passado, essas coisas que faziam sentido anteriormente, já não fazem mais sentido. As coisas agora se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo
o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Esse é o meu ministério, irmãos, diz o apóstolo Paulo, o ministério da reconciliação. Deus, em Cristo, está se reconciliando com o mundo. E nós recebemos esse ministério de levar a palavra da reconciliação aos homens. É isto. Basicamente é isto. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí depois ele vai continuar a carta. O problema da gente ler carta, assim, um capítulozinho só, é que a gente perde de vista o todo, né? Quem sabe uma próxima etapa desse canal aqui possa, depois que a gente terminar a leitura completa da Bíblia, né? Eu acho que eu já falei isso em algum momento. Talvez a gente possa escolher alguns livros para ler do início ao fim, sem parar. Porque é uma leitura muito interessante. Por exemplo, pegar uma carta como essa e ler do início ao fim, você monta um grande panorama na sua mente, né? Aliás, cartas foram feitas para isso. Quando você pega uma carta de alguém, você não para na metade. Você lê do início ao fim, né? Agora, da maneira como a gente faz, um capítulo por dia, a gente acaba tendo essa dificuldade em perceber as conexões de uma parte na outra. Mas enfim, é assim que a gente está fazendo e é assim que a gente vai continuar, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.